Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso sistema de cadastro de matrícula. Bom, pessoal, então dando sequência aqui ao nosso curso de sistema de cadastro de matrícula, na última aula nós fizemos aqui o arquivo de processaluno.php, onde nós conseguimos inserir, através dessa query de insert, dados lá na nossa tabela de aluno, certo? Só que do jeito que está montado atualmente, galera, a gente não consegue visualizar esses dados aqui pelo sistema, né? Então a gente precisa ir até o banco de dados, fazer um select asterisco from aluno para poder, enfim, visualizar esses dados, né? E isso não é o melhor dos mundos, tá, pessoal? Então a gente vai criar o nosso arquivo de visualização de aluno. Então aqui no nosso projeto, né, a gente vai clicar aqui em New File e vai criar o veraluno.php. Então esse veraluno aqui, galera, ele vai precisar ser uma estrutura de HTML, porque nós vamos mostrar os nossos dados em forma de tabela. Então, a gente vai criar aqui exatamente essa estrutura que nós precisamos para exibir esses dados aí. Então, a gente vai criar um HTML simples, e esse HTML vai conter também um PHP dentro dele, tá, gente? Porque nós vamos precisar fazer todo um processo, de seleção no banco de dados e popular a nossa tabela com esses dados. Então, aqui dentro do corpo do nosso documento, nós vamos criar aqui uma tabela. E essa tabela aqui, ela vai conter dentro dela uma tríade, que é um cabeçalho de tabela. E dentro da tríade a gente vai colocar alguns THs, que são os campos que vão ficar ali no cabeçalho da nossa tabela. Então nós temos aqui, galera, 4 campos dentro de aluno. Então nós vamos considerar esses 4 campos para exibir na tabela, Então nós vamos considerar o nome, vamos considerar a idade, o CPF e a escolaridade. E aí debaixo aqui do tríade nós vamos criar o corpo da nossa tabela, O comando tbody, table body, corpo de tabela. E aqui dentro do tbody nós vamos abrir um PHP. Nós abrimos aqui nossa super tag e já fechamos. E aqui dentro do nosso PHP eu vou estabelecer a minha conexão com o banco de dados. Então, a gente vai colocar aqui o include conexão.php. Em seguida, galera, eu vou fazer uma seleção no meu banco de dados, Então, eu vou criar aqui uma variável chamada consulta aluno que vai receber uma query de seleção, Então, isso aqui que nós faríamos de forma manual, agora é o próprio PHP que fará para nós essa consulta aqui. E aí, por fim, a gente vai colocar aqui uma variável de consulta que vai receber aquela funçãozinha, MySQL underline query, que vai levar tanto a nossa conexão, preciso passar aqui a variável de conexão, mais a variável de consulta de aluno. Lembrando, tá, galera, que essa variável de conexão, ela vem, do conexão.php, ó, é exatamente essa variável aqui que está recebendo a conexão com o PHP. Então a gente passa ela aqui dentro do MySQL underline query. Em seguida, pessoal, a gente vai fazer aqui um laço de repetição, o while, que é o nosso laço enquanto, e a gente vai criar aqui uma variável chamada linha, que vai receber uma outra função do MySQL, que é a MySQL underline fetch underline array. E dentro aqui dessa função nós vamos passar a nossa variável de consulta. Então aqui, galera, a gente vai passar um laço justamente para varrer os dados que a gente tem lá no nosso banco de dados, dentro da tabela de aluno especificamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar um laço e ele vai verificar quantos registros que tem dentro da minha tabela de aluno. Então se eu tiver 10 registros, ele vai montar a minha tabela com 10 registros de aluno. Se eu tiver 15, ele vai montar com 15 e assim sucessivamente.
Por isso que ele passa esse laço aqui, justamente para verificar a quantidade de registros que eu possuo. Uma coisa que a gente pode colocar aqui em cima também, galera, é uma borda para nossa tabela, né? A gente pode colocar aqui o border 1 para ele criar uma borda aí para nossa tabela. E aí aqui dentro do nosso while, eu vou colocar aqui o comando de escrever alguma coisa na tela, que é o echo, e dentro dele eu vou abrir uma linha e uma célula de tabela, né? Porque a gente vai passar aqui dentro dessas células justamente os campos que vêm do banco de dados. Eu vou passar aqui o nome e vou concatenar aqui com o fim da minha TD. Uma coisa que a gente pode checar, galera, é se realmente esse nome está como nome ou se ele está como nome aluno, né? A gente pode voltar aqui, vir aqui no banco de dados e verificar, né, se realmente está como nome. Ó. Eu vou vir aqui na minha estrutura de aluno, né? Ó, dá para ver que está como nome aluno, tá, pessoal? Se a gente clicar aqui em estrutura, ele mostra o nome aluno. Então a gente precisa considerar esse nome aluno, tá? Então eu vou voltar para o meu VS Code e a gente vai substituir aqui onde está nome por nome aluno, porque precisa ser igual do banco de dados, tá, galera? Não pode ser diferente, porque senão ele não vai trazer no visualizar aluno aqui na nossa tabela de visualização, ele não vai trazer exatamente o que está lá no banco de dados. Então aqui a gente pode abrir uma nova TD, concateno aqui com o segundo campo, que vai ser o campo de idade. E aqui, por fim, eu fecho a TD. Reparem, pessoal, que eu abro a linha uma vez só, né? Eu abro a linha aqui em cima, tá? E vou fechar a linha apenas na última célula. Por quê? Porque na mesma linha eu quero ter uma coluna para cada campo. Eu quero ter a coluna de nome do lado da coluna de idade, CPF e escolaridade. Todos esses campos do mesmo aluno precisam aparecer dentro da mesma linha. Por isso que eu abro a TR, né? Que é a Table Row, né? Significa linha de tabela. Por isso que a gente abre ela no começo e fecha apenas no último campo aqui da nossa estrutura de tabela, né? Então eu vou colocar aqui mais um TD. Vou precisar de 4 ecos, porque são 4 campos no banco, tá, galera? Então a gente vai passar aqui o CPF. E por fim, nós vamos passar a escolaridade. E aqui sim, galera, como é o nosso último campo, né, escolaridade, além de fechar a Table Data, né, nossa TD, a gente pode fechar também a nossa TR, porque depois escolaridade a gente não tem mais nada. A gente fecha essa linha desse registro. E é isso aqui, galera, tá? Isso aqui é o suficiente para a gente conseguir visualizar as informações do aluno em forma de tabela. E aqui no processo aluno, galera, então depois que eu clicar no botão de inserir, né, de cadastrar aluno lá no formulário, se a gente voltar aqui no nosso aluno.html, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, de cadastrar aluno. Então, quando eu cadastrar, eu vou enviar essas informações aqui para o processo aluno, só que quando ele processar, galera, então eu preciso enviar, direcionar a navegabilidade do usuário para a tabela de visualização. Então, aqui no final do arquivo, eu vou colocar um header location, que é justamente para direcionar o meu usuário para a página de ver aluno.php, ok? E isso aqui basta, então, para a gente conseguir fazer, né, a nossa inserção de alunos e visualizar posteriormente na tabela. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, eu vou simplesmente compartilhar com vocês a tela do nosso navegador e aqui já está inicializado para vocês o meu projeto, né, o projeto matrícula. Vou aqui dar um atualizar, pessoal, porque a gente fez o ver aluno, né? Então, vou clicar aqui em aluno.html. Vamos inserir mais um aluno aqui, pessoal. Vou inserir a Maria, 25 anos. Vou colocar aqui um CPF tudo 2 e escolaridade superior. Então, cadastrei. Ele me direcionou aqui para a tabela, pessoal. Olha que interessante, ó. Então, ele criou a tabela, que está o cabeçalho da tabela, né, nome, idade, CPF, escolaridade. E aqui ele trouxe o registro que eu já tinha lá no banco, que é o que nós fizemos na aula passada,
e o Maria, que eu acabei de cadastrar, tá, gente? Então eu vou voltar até inserir aqui mais um registro, tá, galera? Para vocês verem que ele vai indexando no final da nossa tabela os novos registros que a gente colocar. Então, eu vou colocar aqui a Ana, 30 anos, colocar aqui um CPF tudo 3 e escolaridade ensino médio. E vou cadastrar. E olha aí que interessante, galera. Então ele vai inserindo dados aí conforme a necessidade de vocês. Então ele inseriu todos os dados que eu cadastrei no banco de dados e mostrou aqui no nosso Ver Aluno. Certo, pessoal? Então na próxima aula nós vamos fazer a parte do Deleta Aluno. Então espero todos vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau. Um abraço.